Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à conferência da ClearSale, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre e os 9 meses de 2022. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participar. O vídeo e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet via webcast, e a gravação estará disponível no website de RI da companhia, no endereço ri.clear.co. A apresentação dos slides que será utilizada está também disponível no site de Relações com Investidores da companhia e no site da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência relativas às perspectivas dos negócios são previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Vale lembrar que considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje estão o Dr. Bernardo Carvalho Lustosa, CEO da ClearSale, Eduardo Mônaco, diretor-presidente, Alexandre Mafra, diretor financeiro, CFO, e Renan Ikemoto, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o Dr. Bernardo e o Sr. Mônaco farão comentários sobre os destaques estratégicos e operacionais no decorrer do período, e na sequência o Sr. Mafra fará comentários sobre os resultados financeiros da ClearSale. Após isso, todos estarão disponíveis, juntamente com o Sr. Renan, para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, então, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Bernardo Lustosa. Por favor, Bernardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu sou o Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale, e com imenso prazer eu quero apresentar para vocês os resultados do terceiro trimestre de 2022 da nossa empresa. E é imenso prazer, já para começar com os primeiros destaques, que eu queria contar para vocês que a gente entende que o plano de equilíbrio já é uma conquista excelente da ClearSale. Só relembrando um pouco, o plano de equilíbrio é quando a gente decide equilibrar o crescimento com a margem, dadas as mudanças conjunturais econômicas, e aí a gente muda um mindset de crescimento puro para um mindset de combinação de crescimento com margem, e a gente tem aí uma melhoria muito consistente de indicadores, principalmente margem bruta, mas também margem EBITDA e até geração operacional de caixa, como vocês vão ver adiante. E lembrando que o plano de equilíbrio é vivo, né? Vocês vão ver adiante várias ações que a gente tem feito, continua fazendo, que vão gerar resultados não só nesse trimestre, mas também daqui para frente, vamos dizer assim, porque são ações de eficiência, ações de ganhos de produtividade, ações mais tecnológicas. Então, a gente está muito orgulhoso de ter chegado até aqui. Lembrando que no trimestre passado a gente tinha começado o plano do equilíbrio e agora a gente já tem um trimestre inteiro com os primeiros resultados dele sendo capturados. Quando a gente sente, então, a empresa nos trilhos novamente, né, essa sensação do dever cumprido, tudo estabilizado, os processos em andamento e a gente com um plano de equilíbrio em pleno vapor, que foi muito, por sinal, executado na figura do Eduardo Mônaco, CEO da companhia, a gente, então, se sente confortável para dar andamento no plano sucessório da empresa. Então, talvez alguns de vocês já tenham observado ontem um fato relevante, que o COO da empresa, Eduardo Mônaco, foi, então, promovido a presidente da empresa e atuará em par com o CFO da empresa, Alexandre Mafra. Os dois serão meus reportes diretos, então eu continuo sendo CEO da empresa e, para mim, vão responder Eduardo Mônaco, presidente, Alexandre Mafra, CFO, e o Eduardo Mônaco, então, cuida de todas as áreas da empresa que não são as financeiras. Então, eu queria dar os parabéns ao Eduardo aqui, na divulgação também, e dizer que esse movimento nos possibilitará que eu tenha muito mais tempo para agir em partes estratégicas,
porque o dia a dia consome muito do CEO, e agora com essa mudança, isso libera um tempo para uma atividade importante para a ClearSale, e também uma agenda mais externa, até com mais contato com investidores, mas também eventos, atenção ao mercado, coisas importantíssimas aí para a perenidade da empresa. Quando a gente fala de sucessão, tudo vai ser feito com a devida calma, no devido tempo, e respeitando aí as capacidades e os skills já adquiridos de cada profissional. Outro fato bastante positivo é a gente ter conseguido trocar o nosso ERP, agora a gente está 100% operando via SAP, foi um processo sem intercorrências e já está 100% em produção. Outro destaque é que a ClearSale, como empresa, deixa a cidade de São Paulo e a nossa sede se muda para Barueri, com escritório, então, em término de reforma, em Alphaville, Tamboré, e muito mais voltado para espaços colaborativos, para a gente fazer workshops, encontros, etc. Então, está sendo concluído agora, mas a mudança de sede já foi concretizada. Seguindo, a gente tem também o nosso programa de hedge para garantir as stock options do incentivo de longo prazo. A gente tem esse programa já 53% concluído dentro do trimestre, já gerando um ganho de hedge de R$400 mil, e atualmente a gente está com 89% do programa concluído. Uma notícia que para a gente é super importante, dado a nossa cultura, dado o tipo de colaborador que a gente quer que trabalhe na ClearSale, que a gente está pelo 6º ano consecutivo na lista das empresas grandes do Great Place to Work, o que só confirma, né, a gente nunca trabalha por isso, mas isso é consequência, só confirma a ClearSale como uma empresa boa para se trabalhar. E vem aí, então, a Black Friday, né, o maior evento de e-commerce do Brasil, onde a gente tem que processar aí milhões de pedidos por dia, uma quantidade gigante de pedidos por minuto, que envolve bastante escalabilidade. A gente tem tido sucesso em todos os últimos anos em termos de infraestrutura e também em termos de contenção de fraude nesse período. Nunca foi um problema para a gente sofrer com fraudes durante a Black Friday, e a gente está mais preparado ainda do que nunca em termos de escalabilidade e já com a fraude sob controle, como vocês também vão ver nessa apresentação. Bom, então, como destaques do terceiro trimestre, a gente tem um EBITDA que saiu de negativo para um EBITDA ajustado de 11,1 milhões, uma margem de 8,5%, e um EBITDA no Brasil ajustado de 19 milhões, que corresponde a 16,7%. Isso consolida, na nossa visão, a evolução consistente, o resultado do plano de equilíbrio implantado em abril, como eu havia dito. Esse resultado de EBITDA veio muito puxado por uma margem bruta ajustada muito positiva, de 47,7%, que é 12 pontos percentuais acima do último trimestre e 4 pontos percentuais se comparado ao mesmo período do ano anterior, que, se a gente comparar em termos pré-pandemia, a gente já está com a margem bruta nos mesmos patamares ou melhor. Essa margem, em termos nominais, representa um incremento de 18 milhões contra o último trimestre, e que demonstra o crescimento, são 42% em um só trimestre de evolução, e 11 milhões contra o mesmo período do ano passado, que corresponde a 21% de crescimento. Na receita líquida total, a gente também cresce, mesmo com todas as dificuldades conjunturais observadas e mencionadas nos trimestres anteriores. A gente fez 130 milhões nesse trimestre, crescendo 12% contra
o mesmo período do ano passado. Isso veio puxado pela receita do e-commerce Brasil, de 81 milhões, 18% a mais do que o mesmo período do ano passado e 11% a mais do que o último trimestre. Na receita do e-commerce internacional, de 16 milhões de reais, a gente também cresce 13% contra o mesmo período do ano passado em reais, o que em dólares significa 12% de crescimento. Parte desse grande crescimento da margem bruta veio também porque a gente troca alguns componentes de application fraud que envolvem mais análise humana por componentes automáticos, que a gente já esperava. Então, a receita de application fraud fica 33 milhões, quase em linha com a receita dessa avenida de crescimento do ano passado. E o churn rate anualizado, em 9 meses, a gente consegue ficar ainda melhor, com 1,6%. Churn e receita saíram, consideravam um índice excelente e muito difícil de ser batido. Com isso, eu passo agora para o então presidente Eduardo Mônaco, que vai falar das nossas conquistas recentes e explicar, em termos operacionais e táticos, como que a gente conseguiu toda essa melhoria de margem bruta e dando continuidade ao plano do equilíbrio. Obrigado, Bernardo. Sou Eduardo Mônaco. Hoje eu sou responsável por toda a parte de inovação e desenvolvimento de produtos, assim como a gestão e a entrega do nosso produto para os nossos clientes finais. Estou na ClearSale há 3 anos e estou muito animado com essa oportunidade, fico muito feliz em assumir essa responsabilidade e muito animado em estar aqui com vocês hoje nessa teleconferência para compartilhar os nossos avanços significativos que fizemos nesse trimestre. Eu queria começar, nesse primeiro chart, passando 2 mensagens para vocês. A primeira é que nós controlamos o índice de fraude no e-commerce que tinha prejudicado os nossos resultados nos últimos trimestres, e a gente pode ver nesse gráfico o índice de chargeback com o indicador base 100 em janeiro de 2021, reduzindo de forma consistente ao longo dos meses, atingindo patamares pré-pandemia, o que demonstra que esse indicador está absolutamente controlado nesse momento. A segunda grande mensagem é toda a colaboração que fizemos através de inovação e tecnologia para a melhoria de margem bruta, que já coletamos boa parte do resultado neste trimestre. E a primeira coisa vem através do controle do chargeback. Quando somos capazes de controlar o chargeback, imediatamente após, a gente começa a ver uma melhoria no índice de aprovação, que gera mais satisfação para os nossos clientes e mais eficiência para a ClearSale. Porque somente através dos dados a gente é capaz de aprovar mais automaticamente. E nessa camada de dados, nós temos feito evoluções significativas com a nossa plataforma componentizada do Flow. Pela primeira vez, vamos rodar Black Friday totalmente dentro do Flow, um ambiente mais escalável e eficiente, onde todos os nossos algoritmos de AI rodarão lá. Essa preparação que fizemos para Black Friday também nos aproximará de ter mais agilidade nos próximos rollouts e capturar essa eficiência que a gente está coletando na Black Friday também no futuro, ao longo dos próximos meses. O segundo grande patamar de aprovação que a gente tem vem através dos nossos componentes tecnológicos. E eu queria destacar 2 evoluções importantes nesse trimestre. A primeira foi alguns testes de biometria que temos feito no e-commerce, enviando esse componente ClearSale para alguns clientes específicos e conseguindo ter resultados bastante promissores. O segundo grande ponto é a continuação do nosso rollout de WhatsApp. Hoje já temos mais de 500 entidades que se beneficiam de uma resposta, de mais resposta dos clientes, chegando a casos onde temos mais de 30 pontos percentuais de melhoria no índice de resposta do cliente, portanto, uma aprovação mais segura, sem fricção e rápida para os nossos parceiros. E, por fim, continuamos evoluindo as nossas inovações na camada de aprovação através dos nossos operadores, implementando ilhas especializadas que aumenta a produtividade
a partir da ideia que um operador consegue trabalhar mais pedidos nessas ilhas. E o segundo ponto, nós continuamos e estamos avançando muito na implementação do nosso projeto de discador automático, que traz muito mais eficiência para o nosso time de operação. Tudo isso ajuda bastante a gente nos resultados de curto prazo, mas mais importante que isso, ele faz parte de uma visão de longo prazo da ClearSale, que tem a ver com a nossa visão de plataforma. Essa plataforma realça os nossos diferenciais, e o primeiro deles é o nosso diferencial de dados ou efeito de rede. Nós temos hoje a capacidade de conhecer o comportamento digital do consumidor brasileiro. Somos a empresa que mais conhece, porque temos um data lake que foi construído ao longo dos anos neste ambiente digital desde o início. E a gente gosta de dizer que, pelo simples fato da gente existir, esse diferencial aumenta. A gente captura mais de 120 milhões de dados diferentes todos os meses dos nossos clientes. E aí, o segundo grande parte dessa nossa visão são os nossos componentes tecnológicos. A gente tem crescido muito nos últimos anos a quantidade de componentes tecnológicos para lidar com esse ecossistema de gestão de risco. A gente hoje tem o segundo fator de autenticação por WhatsApp, biometria, liveness, documentoscopia, crédito, anti-phishing, muitos outros componentes que colaboram nessa visão. E tudo isso nos coloca como um completo parque tecnológico de gestão de risco, que, manipulado pelos melhores especialistas de gestão de risco, que medem e atuam nessa gestão de risco, nos permite combinar esses componentes de forma única e, portanto, fazer com que a ClearSale consiga fazer a sua oferta de formas diferentes. Temos casos importantes de clientes que entram com um único componente tecnológico em uma etapa do processo e que, após essa entrada, acabam fazendo upsell em outras soluções da ClearSale. Também estamos capazes de oferecer pacotes combinados de componente que resolvem uma dor específica do mercado e também trabalhar com o nosso modelo vencedor e campeão de full outsourcing, que traz toda a expertise ClearSale na gestão de risco, principalmente para o e-commerce. Tudo isso faz parte de uma estratégia significativa de crescimento da ClearSale, que nos habilita explorar novos mercados, segmentos, regiões ou casos de uso através de toda essa plataforma. E nós temos casos importantes que aconteceram nesse trimestre que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O primeiro deles é a entrada de uma carteira digital extremamente relevante no segmento, que já entrou na nossa plataforma e se beneficiou da escala e eficiência desse ambiente. Segundo, ao longo da crise do e-commerce, aprendeu um padrão de fraude muito difícil de ser identificado e que até hoje tem atacado muitos segmentos, e a gente conseguiu resolver esse padrão ou trabalhar bastante em cima desse padrão no e-commerce, que é a fraude do laranja, onde uma pessoa é aliciada para, através dos seus dados reais, abrir uma conta e passar essa conta para um fraudador, que a partir daí vai dar um benefício para essa pessoa, mas o fraudador vai cometer fraudes a partir daí, com esses dados que são legítimos daquela pessoa. Uma fraude muito difícil de identificar, e a ClearSale resolveu no e-commerce, empacotando hoje, nós estamos essa oferta e esse produto para novos mercados. Terceiro grande ponto é a explosão de links de pagamento que tem acontecido no mercado. A ClearSale tem sido bastante procurada e tem atendido muitos clientes desse segmento, que mostra o nosso potencial de entrar em novos canais. Além disso, a gente tem aumentado a penetração, colocando novos clientes em biometria e documentoscopia em produção. Temos cases interessantes aqui também. E lançamos também toda uma plataforma de autosserviço para os nossos clientes, chamamos ela de MyClear, que está em piloto com 50 clientes, que vai permitir que os nossos parceiros tenham uma experiência conosco com menor fricção, muito mais autosserviço e muito mais eficiência para a ClearSale. Agora eu gostaria de chamar o Alexandre Mafra, nosso CFO, para contar como que tudo isso se traduziu em resultados financeiros para a ClearSale. Mafra. Obrigado, Mônaco. Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. É com muita satisfação que apresento os resultados financeiros da ClearSale.
Como o Bernardo disse no começo da apresentação, temos a memória muscular de uma empresa rentável e sabemos mudar o ponteiro de uma forma rápida e efetiva, algo que de forma consistente podemos observar neste trimestre. Neste slide, temos uma visão consolidada da receita, que cresce 12% no terceiro trimestre do ano e 10% no acumulado. O e-commerce no Brasil mostra uma retomada sazonal de atividade crescendo 17,8%, comparando o terceiro trimestre de 22 com o terceiro trimestre de 21. Vale notar que, como o Bernardo e Mônaco ressaltaram, já resolvemos o problema de ataque de fraude. O Application Fraud sofre os impactos de rolagem de contrato, já mencionados, e o e-commerce internacional mostra o crescimento anual de 25% em real no acumulado e 30% em dólar. Passando agora para o slide 9, vamos falar agora dos principais destaques da receita líquida. Vamos entrar em detalhe em cada unidade de negócios. Em Application Fraud, atingimos uma receita acumulada de 100,7 milhões de reais, com crescimento de 19,6% no ano. Considerando o terceiro trimestre de 22, a receita atinge 32,8 milhões de reais, praticamente estável comparado com o terceiro trimestre de 21, devido à rolagem de contratos focados em melhor margem. A melhoria da margem se dá tanto em termos relativos como em termos absolutos, com o lucro bruto no Brasil expandindo 48% em relação ao segundo trimestre de 22 e 20% com relação ao ano anterior. Em e-commerce Brasil, a retomada sazonal e a normalização da fraude aceleraram nosso crescimento anual no terceiro trimestre de 22 para 17,8%. O impacto da fraude sobre a receita potencial reduz para 2,7% versus 8,4% no trimestre anterior. E como o Mônaco já ressaltou, nossos índices de chargeback já se mostraram normalizados. Por último, em e-commerce internacional, tivemos uma receita acumulada de 45,6 milhões de reais, com um crescimento de 30% em dólar e 25% em real. Se considerarmos o trimestre, o crescimento foi 12,4% em dólar e 12,8% em reais. Indo para o slide 10, vamos falar agora dos indicadores operacionais de receita. Apresento agora nossos indicadores operacionais que continuam com uma sólida performance. Nosso churn rate continua em níveis muito saudáveis, de 1,6%, e representa um lifetime teórico de 63 anos. Em clientes, tivemos um crescimento de 1,6 para 6,7 mil, ou seja, um crescimento de 33% no ano. Como já falamos no trimestre anterior, considerando que através das alianças atendemos várias entidades, nós já possuímos mais de 100 mil entidades atendidas. Nosso ARR de venda nova atingiu 25 milhões de reais no terceiro trimestre de 22 e foi impactado pelo cenário macroeconômico de maiores incertezas e uma maior aversão ao risco, que acabou postergando vendas novas. Porém, ainda contamos com um pipeline muito saudável e estamos confiantes em uma retomada do ARR de venda nova no próximo trimestre, além de uma maior entrada de vendas pontuais. Indo agora para o slide 11, custos e despesas recorrentes. Como já ressaltado pelo Bernardo, tivemos nesse trimestre o reflexo integral do projeto de equilíbrio. E devido a isso, tivemos mais um trimestre com uma melhora consistente de custos e despesas recorrentes, com mais uma redução de 10% ou 13 milhões de reais. Se compararmos ao pico do quarto trimestre de 21, a queda foi de 43 milhões de reais, ou seja, uma redução de 28% do valor realizado nesse trimestre. Importante mencionar que o projeto de equilíbrio é vivo e contínuo, e considerando a boa sazonalidade do quarto trimestre com a Black Friday, devemos observar uma contínua melhora do resultado operacional. Vamos falar agora no slide 12 do nosso EBITDA ajustado e da margem EBITDA ajustada. Como resultado de tudo que abordamos, conseguimos atingir uma margem bruta de 50,2% no Brasil e 47,7% no consolidado, ambos em patamares acima do nível observado pré-IPO. Como já falamos algumas vezes, a melhora também foi expressiva em termos absolutos, com o nosso lucro bruto ajustado avançando 18 milhões de reais no trimestre ou 11 milhões de reais no ano. Revertemos o EBITDA negativo dos últimos trimestres e apresentamos um EBITDA ajustado positivo no consolidado de 11,1 milhões de reais, uma melhora de 20 milhões de reais no trimestre, representando uma margem EBITDA de 8,5%. No Brasil, a margem EBITDA ajustada atinge 16,7%. Indo agora para o slide 13, vamos falar um pouco do nosso fluxo de caixa.
primeiro ponto que gostaria de ressaltar é a geração de caixa operacional no trimestre de 6,2 milhões de reais. Continuamos focando no investimento para manter a sustentabilidade do negócio, que ficou em 21 milhões de reais. E esse investimento ele é extremamente necessário para a gente fazer todos os avanços de tecnologia que vocês estão vendo na melhora do nosso resultado operacional. Por último, tivemos algumas amortizações de dívida, conforme o cronograma, de 13 milhões de reais. Continuaremos com muita disciplina, buscando uma geração de caixa operacional consistente e extremamente diligentes no nosso investimento para garantir a sustentabilidade da empresa. Retorno agora a apresentação para o Bernardo para fazer os comentários finais. Então, obrigado, Mafra. Indo para as mensagens finais, a gente vê nesse gráfico aqui que mesmo num período onde a gente já vê alguma recuperação da conjuntura macroeconômica, mas ela ainda não influencia tanto na evolução do consumo discricionário. Isso marca um ano onde, desde o primeiro semestre, a gente já percebeu que não haveria um crescimento de receita elevado, porém, no último bloco, a gente vê que a empresa tem uma memória muscular, uma empresa que sempre cresceu com a própria geração de caixa, e uma vez que a gente vê uma dificuldade de crescimento de receita, resultando num primeiro trimestre mais fraco, a gente é capaz de rapidamente ajustar as velas e colocar a empresa em níveis de rentabilidade compatíveis com os que a gente tinha nos períodos de alto crescimento. Então, fazendo um resumo, um wrap-up aqui do trimestre, a gente continua com sólidos indicadores operacionais e crescentes, o que mostra os resultados do plano de equilíbrio e a evolução do que tem por vir em função de uma série de ações que foram demonstradas aí ao longo da apresentação. A gente continua focado nos investimentos para tornar a empresa cada vez mais tecnológica e explorar novas avenidas de crescimento, além das atuais, através de diferenciais que são únicos para a empresa. Esses diferenciais são dados, né? Só relembrando que a ClearSale recebe mais de 120 milhões de transações todos os meses e sabe trabalhar o efeito de rede desses dados, tanto cross-merchant nos e-commerces, como cross-industries, cruzando os dados dos e-commerces com os do sistema financeiro e telecom para fins de autenticação ou análise de risco. Somado a isso, a gente tem uma plataforma tecnológica única e um time de especialistas que pode resolver qualquer tipo de fraude em qualquer indústria. Por a gente ter produtos que vão desde os componentes isolados até pacotes de componentes e até resolver o problema de fato com o nosso time de especialistas, isso nos coloca em contato com o problema de diversas indústrias e nos faz desenvolver componentes cada vez melhores para atacar tipos de fraudes diferentes, como os de fraude de laranja. Com a capacidade de resolver fraudes no Brasil, isso também nos torna aptos para resolver fraude em outros países de menor risco, que são investimentos que a gente também está fazendo. Quanto aos problemas de ataque de fraude, que são generalizados no Brasil, o sistema financeiro todo está preocupado com isso. Dentro da ClearSale, a gente já contornou esse problema, levando o índice de fraude para índices historicamente baixos, compatíveis com o período pré-pandemia e períodos de estabilidade histórica que a ClearSale sempre apresentou. Falando de resultados financeiros, a gente continua capturando todas as oportunidades de eficiência, então a gente tem um retorno de margem bruta para níveis pre-IPO, né? Só nesse trimestre, 12 pontos percentuais de evolução. Parte disso vem da rolagem de contratos de application fraud, com base em receita mais de baixa margem para produtos mais tecnológicos, que têm menos receita, mais alta margem. Tudo isso somado a uma redução de custos e despesas de 13 milhões no trimestre e 43 milhões em relação ao último trimestre do ano passado, resulta num EBITDA que estava negativo e já está positivo, tanto no Brasil como no consolidado.
É o primeiro trimestre também que a gente já vê, então, uma geração de caixa operacional positiva, conforme a gente fala sempre da nossa memória muscular. Por a gente entender que a empresa está já financeiramente num trilho de crescimento, com um plano de equilíbrio funcionando a todo vapor, a gente pode, então, ter confiança para trabalhar no processo de reorganização com fins de sucessão, que a gente já vinha pensando há algum tempo e quer fazer com bastante tranquilidade, para que a gente tenha a garantia da excelência operacional, mas também mais preocupado agora, até na minha figura, na parte estratégica e externa da companhia. Com isso, eu agradeço aqui a atenção de vocês e nós vamos daqui a pouco para perguntas e respostas. Obrigado, pessoal, pela apresentação. Como o Bernardo adiantou aí, a gente está iniciando agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Vou combinar com vocês, pessoal, tem um chat localizado aí no canto esquerdo da tela de vocês. Peço que vocês, por gentileza, mandem as perguntas por esse e-mail, tá? Por esse canal, esse botãozinho aí no canto esquerdo da tela. E também, se possível, colocando nome, sobrenome e companhia, empresa, enfim, para que a gente possa identificá-los no momento da pergunta, tá bom? Eu já vou dar início aqui, porque a gente já tem uma pergunta aqui enviada pelo Thiago Kapuskis, de Itaú BBA, e ele diz assim: bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre as iniciativas de melhoria de margens, em particular a sala de guerra, e quais iniciativas vocês fizeram para mitigar os riscos de situações parecidas com as do início do ano? Aí ele também diz assim: além disso, poderiam falar um pouco sobre se algo na estratégia de execução muda com as mudanças na gestão? Sobre os detalhes do projeto de melhoria de margem. Como eu disse, a gente vinha com um mindset de crescimento, né? O mercado sempre pediu isso, a ClearSale sempre teve a vocação, a gente cresce todos os anos consecutivamente, desde 2007, com a própria geração de caixa, e a gente estava no mindset de acelerar isso no momento do IPO. Aí a gente, percebendo a conjuntura econômica, vendo que o crescimento do consumo discricionário não vem forte, a gente faz o plano de equilíbrio entre crescimento e margem e muda o mindset da empresa, focando, dividindo os projetos. É claro que a gente mantém nosso DNA de crescimento, mas também criando vários projetos de conquista de eficiência, redução de despesa, e esse projeto é vivo, tá? Sobre os riscos de fraude, apesar que é a primeira vez que o mercado está vendo uma crise de fraude, a ClearSale já viu inúmeras vezes na história. E o que é interessante dizer é que em todas as crises de fraude, como a gente sempre trabalhou também com o modelo de terceirização completa da gestão, e a gente trabalha com performance fee, a gente está sempre comitado com o resultado do cliente. Então, a gente tem que resolver o problema da fraude sim ou sim. E aí, o que aconteceu na criação dessa sala de guerra é que a gente pega os principais especialistas da empresa que estavam focados em projetos de crescimento, direciona alguns deles, faz uma reestruturação e consegue, então, voltar os índices de fraude aos índices históricos da ClearSale, se antecipar e resolver tipos de fraude que são novos no mercado, que foram os que apareceram nesse ano e geraram a crise, por exemplo, as fraudes de laranja, e isso sempre aconteceu na história e a ClearSale sempre foi a primeira empresa a conseguir resolver os novos padrões. Então, a gente conseguiu estabilizar, já estamos com níveis historicamente tão baixos quanto a gente sempre conseguiu manter na história, e temos todo um ecossistema para também resolver com os nossos componentes ou combinações deles esses tipos de fraude em outras indústrias e mercados. Obrigado, Bernardo. A gente tem mais uma pergunta aqui, ela é do Brian Daniel, ele é investidor pessoa física e diz assim: a expectativa de COGS para o Q4 em relação ao Q3 seria se manter em linha?
Em termos de despesa, a gente não tem por que ter nenhum aumento, tá? Eventualmente, talvez alguma redução, mas assim, deve ficar em linha. Mas como por sazonalidade, como o quarto trimestre é muito forte em vendas no e-commerce, e não só no e-commerce, né? Todo o mercado faz Black Friday. Então, a atividade econômica do último trimestre ela é alta. E aí, então, a gente espera também que tenha receita mais alta, mas junto vem um pouco de custo variável. Então, o custo variável pode puxar o COGS um pouco para cima, mas sempre acompanhado da receita. Aumento de despesa a gente não tem previsto nada significativo. Gente, deixa eu só dar um passo atrás em relação à segunda parte da pergunta do Thiago, que a gente acabou de passar por ela, mas basicamente ele pergunta sobre um pouco se algo muda na estratégia e execução, e aí efetivamente não, né? Eu acho que a parte da estratégia nada muda, eu acho que o ponto é a gente ganha mais força na execução com essa divisão entre o Bernardo e o Mônaco. Completando, desculpa por ler essa parte da pergunta mesmo. Reforço o que o Mafra disse, não muda nada na estratégia da empresa, muda que a gente vai poder executar melhor as duas verticais. Como eu disse na abertura, o dia a dia da empresa consome muito do CEO, muito, e agora poder dividir, eu poder focar mais estratégia, mais externo, mais observando tendências, mercado, tecnologia. O Eduardo, que para mim é um dos melhores executivos que eu já conheci, vai tocar o dia a dia da empresa, junto com o Mafra, que também é um dos melhores financeiros que eu já conheci. Então, Eduardo, se você quiser completar com as suas atividades e seus planos para a gente continuar no track. Legal, obrigado, Bernardo. Eu acho que a gente tem uma potência muito grande de pegar toda a nossa transformação que a gente tem feito na ClearSale através de tecnologia nos últimos anos, que a gente já viu muitos resultados concretos nesse trimestre, através do plano do equilíbrio, mas que por trás disso tem muita tecnologia e eficiência embarcada e destravar valor dos nossos diferenciais, né? A gente tem um diferencial muito importante de dados, como a gente falou, que cresce e se fortalece. A gente tem um diferencial grande de uma plataforma de componentes tecnológicos cada vez mais componentizada e modular para que a gente resolva várias dores de mercado e um time de especialista que se prova a cada desafio que a gente tem, bastante único, que consegue resolver todo e qualquer tipo de problema de risco que a gente se coloca. E aí uma parte relevante é a gente conseguir, com isso, endereçar cada vez mais novas ofertas para o mercado. Seja ela através de um componente, onde a gente entra num cliente através dele, seja através de empacotar a oferta, a fraude de laranja que o Bernardo falou e que foi parte relevante da crise que a gente viveu de chargeback e que a gente conseguiu capturar através dos nossos algoritmos, expertise de fraude no nosso processo do e-commerce, hoje tem sido um grande problema para outros segmentos. E a gente está empacotando, por exemplo, isso como uma oferta a mercado para conseguir endereçar novos mercados. Eu acho que um grande benefício desse modelo que a gente vai viver a partir de agora é a gente conseguir internamente ter mais sinergia nisso. Como empacotar esse produto, como levar isso ao mercado de forma eficiente e eficaz para que a gente possa desbravar novos mercados e segmentos. Então, eu estou muito empolgado com essa oportunidade e com a chance da gente ter essa sinergia interna, ao mesmo tempo que a gente usa todas as valências do Bernardo para nos mostrar caminhos interessantes e teses relevantes de futuro que nos explorarão mais resultados de médio e longo prazo para a gente continuar crescendo. Obrigado, Edu. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui de um minutinho para que vocês possam continuar digitando as perguntas de vocês. Lembrando que o nosso combinado tem o chat localizado aí no canto esquerdo da tela de vocês. Utilizem essa ferramenta para mandar as perguntas para a gente. E, se possível, colocar nome, sobrenome e a empresa para que a gente possa identificá-los no momento da pergunta, tá bom? Vamos dar um minutinho e a gente continua lendo as perguntas aqui.
Pessoal, já vou aproveitar então e ler uma próxima pergunta aqui para a gente. Ela é do Arnon Shirazi, e me perdoe se a pronúncia do sobrenome não for essa, não for a correta, ele é do Banco Santander. Diz assim: bom dia a todos. Analisando o resultado, vi que este trimestre, eu acho que ele quer dizer que neste trimestre, a ClearSale voltou a gerar caixa. Devemos esperar continuidade da geração de caixa nos próximos trimestres ou foi algo específico do terceiro TRI? Obrigado. Arnon, aqui é o Alexandre Mafra, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente já ressaltou algumas vezes, acho que a ClearSale é uma empresa que historicamente sempre cresceu com o próprio caixa, né? E que a gente tem muito essa memória muscular. E a gente, olhando para frente, tem em mente claramente que uma empresa saudável é uma empresa geradora de caixa. Então, nesse aspecto, eu acho que esse resultado positivo de caixa do terceiro TRI nada mais é do que um reflexo do nosso resultado como um todo, né? Então, a nossa expectativa para frente é que esse caixa operacional, sim, que a empresa ela volte a ser uma empresa geradora de caixa e que a gente tenha a tranquilidade de voltar a ter essa equação que a gente sempre teve no passado. Perfeito, então, pessoal, obrigado, Mafra. Seguindo aqui, a gente tem uma pergunta aqui do Andrew, da Emerging Variant. Ele diz assim: em relação ao slide 6, vemos uma retomada de aprovação com tendência de melhora, mas em setembro caindo no mês contra mês. Como foi isso em outubro? Qual é a expectativa para o resto do ano? Se a gente observar no detalhe o gráfico e olhar em agosto, tem um ligeiro aumento de chargeback também, um ligeiro aumento, muito baixo. E a gente tem que combater essa fraude com aprovação um pouco menor. De forma alguma, isso significa uma tendência de diminuição de aprovação, ou seja, de aumento de reprovação. É só um ajuste normal de gestão, conforme os indicadores. É óbvio que a aprovação não pode crescer indefinidamente, senão a gente começa a aprovar fraude. Então, isso aqui é parte natural da gestão. A gente não pode falar de outubro por compliance, mas eu não vejo aqui nada preocupante, além de uma oscilação natural em função da gestão, por causa de um ligeiro aumento de fraude que a gente teve um mês antes. Perfeito, pessoal. Seguindo aqui então com as perguntas, a gente tem uma do Bernardo, que é investidor pessoa física. Bom dia a todos. Qual o nível de crescimento de top line que vocês estão estimando para o Q4 deste ano? Bom dia, Bernardo, Xará. A gente não dá guidance, mas o que a gente pode falar do quarto trimestre? Ele é o mais forte da economia, né, em termos de conjuntura, tanto de consumo, por causa da Black Friday, esse ano ainda tem Copa do Mundo, né, que também, historicamente, puxa o varejo, e todo o mercado financeiro, que a gente também é bem forte, aliás, a gente é cada vez mais conectado, nossa receita é cada vez mais conectada com o mercado financeiro, no Revenue Share. Também promove várias ações de concessão de crédito, de taxa de juros, de isenção de limites de cartão, soluções que a gente está muito presente na avenida de application fraud. Então, a gente espera, além da sazonalidade, talvez um extra aí pela Copa do Mundo de receita, sem dar nenhum guidance aqui concreto. Obrigado, Bernardo. Pessoal, a gente vai fazer mais uma pausinha de 1 minuto para coletar o resto das perguntas de vocês. Lembrando que o nosso combinado é no canto da tela de vocês, no canto esquerdo, tem um chat. Vocês, por favor, enviem as perguntas por lá. Se possível, com nome, sobrenome e empresa, para que a gente possa identificá-los aqui no momento da pergunta, tá bom? Mais um minutinho para todos poderem digitar aí as perguntas.
Pessoal, a gente tem aqui mais uma do Thiago, do Itaú BBA, que já tinha feito uma pergunta para a gente anteriormente, inclusive, mandou mais uma. Cobrir cibersegurança nos Estados Unidos e temos visto uma sofisticação cada vez maior de ataques, além de um crescimento em números também. Como o produto de vocês lida com fraudes, como vocês mitigam riscos dessa natureza, seja na companhia, seja nos produtos? Legal, Thiago, Felipe. Obrigado pela pergunta, por mais essa. Essa é uma pergunta que a gente adora responder, porque cada vez que o número de fraude aumenta, a gente acredita que a ClearSale é capaz de demonstrar cada vez mais o seu diferencial competitivo. A gente viu isso nessa crise. O problema de fraude no Brasil hoje continua bastante intenso, mas mesmo assim a gente conseguiu reduzir o volume de fraudes que existem e a gente consegue resolver isso por fatores muito claros. Primeiro, nós temos o maior banco de dados digital do Brasil, que conhece de fato o comportamento do consumidor brasileiro. E esse banco de dados só cresce e ele é multimercado e multi-clientes e multi-segmento com efeito de rede absolutamente único. Segundo ponto é a nossa base de componentes tecnológicos bastante diversificada e ampla, que coloca dentro desse bolo componentes como segundo fator de autenticação em WhatsApp ou SMS, biometria, liveness, documentoscopia. A gente tem um produto, falando de cibersegurança, de anti-phishing, que nasceu no nosso Labs, que nasceu para explorar opcionalidades, coisa que o Bernardo vai estar bastante dedicado daqui em diante, e que já é um sucesso. A gente tem um número de clientes bastante significativo para pegar problemas de phishing, que tem aterrorizado a população brasileira muitas vezes. A gente tem inúmeros componentes tecnológicos e um parque one-stop shop de soluções que cada vez mais componentizada vai permitir que os nossos especialistas, e que já demonstraram isso nessa crise, possam combiná-los de forma absolutamente eficaz e veloz para resolver cada um desses problemas. Então a gente concorda com você, Thiago, o volume de ataques tem aumentado, isso prejudica muito o mercado, mas a gente acredita que é nesse momento onde o diferencial da ClearSale aparece, e eu gostaria até de destacar que mesmo no momento onde a gente teve aumento de chargeback, a gente está comemorando o nosso menor índice de churn dos últimos anos. Isso demonstra que é desafiador, mas a gente tem a confiança do mercado para continuar resolvendo cada um desses padrões que vão continuar acontecendo, porque a gente sabe que a fraude é dinâmica e não adianta você querer resolver fraude com apenas um componente ou com apenas uma informação. A gente resolve fraude com o contexto e com o complemento das soluções, e a ClearSale, com o investimento que a gente fez nos últimos anos, está cada vez mais preparada para resolver esse tipo de problema de agora em diante. Completando aqui o Eduardo, gosto muito dessa última fala dele, que assim, às vezes o mercado ele é ávido por uma bala de prata, uma solução tecnológica que resolveria tudo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, biometria, né? A gente já tem vários padrões de fraude que a biometria sozinha não pega. Você também tem seu componente biométrico. Mas, por exemplo, a fraude de laranjas, que tem assolado o mercado financeiro está apavorado. Se alguém empresta a sua identidade, ela vai passar pela autenticação biométrica e ela é ela mesma. E ela vai ganhar um dinheiro por isso e ela aceita que emprestar o seu rosto, a sua identidade para que seja aberta uma conta no nome dela. Isso a ClearSale resolveu. Por quê? Porque a gente não usa um só componente. A gente tem uma suíte de componentes que, orquestrados, consegue resolver a fraude de laranja. Então, esse é um complemento bastante importante. Obrigado, pessoal. Seguindo com as perguntas, a gente tem uma aqui do Orestes Romeiro, da FW Capital. Ele diz assim, pessoal, parabéns pelo resultado. Tivemos um plano de equilíbrio muito bem executado. E agora, qual o próximo passo? Bom, primeiro o plano de equilíbrio ele é vivo, tá? Então, não é que ele foi bem executado, ele está sendo bem executado. Ainda temos ganhos de eficiência
para ser capturados, e não ganhos assim para o próximo quarto, para o próximo trimestre. Ganhos perenes de eficiência, né? A gente tem trocas de componentes de receita até elevada, mas com baixa margem, por componentes mais tecnológicos. Isso vai acontecer. Vários componentes que a gente criou, ainda estamos em fase de rollout para todos os nossos clientes. Então, essa ganho de eficiência ainda vai vir. Então, é só para dar a ideia, assim, o plano de equilíbrio não acabou. Ele é vivo e ainda vai trazer muitos resultados. E o que a gente pode esperar mais? Até essa transição vai ajudar a gente, né? Porque existem muitas teses para serem exploradas, e com o Eduardo aqui tocando o dia a dia da empresa, eu posso me dedicar mais às minhas paixões de estratégia e inovação e explorar essas novas teses. Por exemplo, a ClearSale, por conhecer o comportamento digital do consumidor, conhece uma dimensão de informações úteis para crédito que ninguém conhece no mercado. E a gente pode avançar muito nessa vertical, só para dar um exemplo. Cybersecurity, como o Eduardo falou, anti-phishing, também tem outras dores para serem resolvidas, seguro-saúde, locação de veículos, tudo isso pode ser explorado, tudo isso nossos componentes bem ajustados podem resolver. Então, a gente vai partir agora, continuando o plano de equilíbrio, para a construção de novas teses de crescimento. Bernardo, só complementando, acho que é importante, a gente, como você disse, a gente está em processo de planejamento estratégico para o ano que vem, onde a gente entende que um pedaço importante, a ClearSale tem isso como natureza, por ser uma usage-based SaaS, né? Um pedaço importante da nossa receita vem de base. Ano que vem é um ano onde a gente tem comparação de banana com banana, né? Então a gente não vai ter como esse ano uma comparação de um ano pandêmico com um ano não pandêmico. Ano que vem a gente já entra numa comparação mais justa, e todo o planejamento que a gente está fazendo já agora é com o objetivo de destravar valor de todo o investimento que a gente já fez para capturar crescimento no médio e longo prazo. Obrigado, gente, pela resposta. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Deixa eu só puxar aqui. Pedro Martins, da Ace Capital. Ele diz assim: parabéns pelo resultado. Podem dar uma cor sobre qual a estratégia para crescimento em 2023? O que podemos esperar em termos de receita? Bom, a gente tem uma estratégia de go-to-market que já está em fase final. E aí tem duas linhas de crescimento nas avenidas já existentes, que são na fraude com cartão não presente. A ClearSale tem uma dominância muito grande no varejo online, ou seja, aqueles e-commerces que têm entrega física, mas tem outros segmentos que a gente ainda tem muito upside para capturar. Por exemplo, tickets, passagens aéreas, conteúdos digitais. Tem outros e-commerces que estão entrando no Brasil atual com alto crescimento, que a ClearSale também pode contribuir com eles. Em Fraud Application, na hora que a gente consegue, então, com esses projetos de componentização, a gente pode vendê-los isoladamente. Muitas vezes, quando as instituições são muito grandes, elas preferem elas orquestrarem o fluxo de fraude. É claro que a ClearSale sempre pode contribuir com isso, mas a venda de componentes, para quem assim desejar construir seus motores de fraudes, são vendas de altíssima lucratividade que a gente também vai explorar. Fora isso, a gente tem as novas avenidas de crescimento. Algumas delas são de receitas mais futuras, mas algumas delas já podem dar resultados em 2023. Obrigado, Bernardo. Bom, pessoal, para respeitar o horário de todo mundo, então a gente encerra agora o nosso bloco de perguntas e respostas. E eu gostaria, então, de passar a palavra aos nossos executivos, à nossa diretoria, para as considerações finais. Bom, queria agradecer a vocês. A gente adora falar da ClearSale, né? Por mim, a gente falava mais tempo, mas eu sei que vocês estão com centenas de relatórios, de
divulgações de resultados. Então, com empatia a vocês, a gente vai tentar já finalizar aqui. Não sei se alguém tem alguma outra consideração, mas se não tiverem, agradeço a atenção e estamos muito felizes com o resultado e acreditamos que tem muito por vir também. Bernardo, eu queria também agradecer e dizer que eu estou completamente à disposição para conhecê-los melhor e nessas próximas semanas, e obrigado pelo tempo. Obrigado, gente. Até o próximo trimestre. Bom, pessoal, é isso então. A videoconferência da Clear6 está encerrada. Tenham todos um ótimo dia. A gente agradece pela participação e até a próxima.